Bom, então vamos lá. Essa aula é sobre o modelo cliente-servidor, 20 de março de 2020. Vamos lá então. O sumário dessa aula, nós vamos verificar aqui o modelo cliente-servidor, os navegadores web, servidores web, e no final vamos ver as referências bibliográficas dessa aula, tá? Bom, qual o conceito que a gente tem sobre o modelo cliente-servidor? Bom, segundo a literatura diz o seguinte: arquitetura cliente-servidor ou modelo cliente-servidor é uma arquitetura na qual o processamento da informação é dividido em módulos ou em processos distintos. Existe um processo que é responsável pela manutenção da informação, que são os servidores, e outro responsável pela obtenção dos dados, que são os clientes. Bom, aqui nessa figura nós podemos ver exatamente como esse modelo funciona, como a arquitetura cliente-servidor funciona. Deste lado direito nós temos o servidor web com a sua aplicação e em comunicação com o lado do cliente, representado aqui pelo browser, ou como a gente costuma dizer, o navegador web, né? A gente pode ver que do lado do cliente nós temos a linguagem HTML, JavaScript e o CSS que fazem aí a apresentação, né, dessa aplicação que está armazenada no servidor web. Então nós temos aqui visivelmente, né, nesses dois módulos aqui separados, a comunicação constante entre eles, que é feita pela rede e que mostra essa constante comunicação que faz com que nós possamos visualizar as aplicações contidas no servidor web através de um sistema cliente, de um módulo cliente, que pode ser o nosso computador, tá? Bom, esse é o conceito de modelo cliente-servidor. Vamos aos papéis então. Qual é o papel do cliente nesse modelo? O papel do cliente é solicitar um determinado serviço através do envio de uma mensagem ao servidor. Então, quando nós digitamos na barra de endereço do nosso navegador o endereço de um site, por exemplo, nós estamos fazendo uma requisição ao servidor para que ele possa nos mostrar esse site. Enquanto o processo do servidor está trabalhando, né, essa solicitação, o cliente fica livre para realizar outras tarefas, ou seja, eu posso estar executando qualquer um outro programa no meu computador enquanto essa requisição está sendo feita. Bom, e qual o papel do servidor nesse modelo? É oferecer os serviços, né, aos processos usuários, ou seja, executar a tarefa solicitada e enviar uma resposta ao cliente que se traduz nos dados solicitados. Ou seja, se no servidor web eu tenho um site armazenado, quando o cliente, através do navegador web, fizer essa solicitação, o que o servidor tem que fazer é devolver essa página web ao cliente, através das imagens, né, contidas nessa página, do texto, dos vídeos e de todo o conteúdo que essa página possa ter. Então, enquanto o cliente faz a solicitação, o servidor atende essa solicitação mostrando, né, aquilo que o cliente solicitou. Bom, e falando em vantagens e desvantagens, quais as vantagens desse modelo cliente-servidor? Bom, duas vantagens bastante importantes e que tem que ser salientadas aqui são os recursos centralizados, ou seja, como você tem um servidor, né, onde se reúnem, se armazenam todos os dados e todos os recursos utilizados, você tem todos esses recursos no local só, num centro, né, no mesmo computador. E com isso, nós garantimos uma maior facilidade na manutenção desse recurso, desses sistemas. Sejam eles uma página web, uma simples página web ou um sistema web, né? Então, a facilidade de manutenção desses sistemas ela fica muito melhor quando você tem todos esses recursos no mesmo computador, na mesma máquina. Bom, mas nem tudo são flores, né? Então, a gente tem aqui algumas desvantagens em relação a esse modelo. Como tudo está centralizado em um mesmo computador, em uma mesma máquina, em um mesmo local, a quantidade de requisições
ela pode afetar o desempenho desse computador ou desse sistema, né? Ou seja, quanto mais requisições, mais ocupado esse servidor vai ficar, e em determinado momento, dependendo da quantidade de requisições ou de fluxo de informações, esse computador ele pode ficar indisponível, né? Esse serviço que o computador está oferecendo pode ficar indisponível ou pode até parar. Então imagine, por exemplo, um site de votações online, né? Como a gente pode ver em alguns casos por aí, né? Quanto mais votos, quanto mais requisições são feitas pelo cliente a esse servidor, a esse sistema que está instalado no servidor, mais ocupado ele vai ficar. Até que vai chegar um momento em que vai haver uma sobrecarga dessas requisições e esse serviço vai ficar ou temporariamente indisponível ou ele vai parar por completo. Então essa é uma desvantagem em relação ao modelo cliente-servidor. Bom, com relação aos navegadores web, como já foi dito, os navegadores web ficam na parte do cliente, né? E eles fazem as requisições ao servidor das páginas web ou dos sistemas web. O navegador nada mais é do que um programa que obtém e exibe essas páginas da web. Ou seja, ele serve para que você possa solicitar essas páginas e visualizar elas no seu computador, né? Permitindo que você possa também navegar entre as páginas através dos hiperlinks. Bom, e o servidor web? O que ele é? Bom, há duas maneiras de se conceituar servidor web. Ele pode se referir ao hardware, ou seja, ao computador em si, ou ao software, ou ambos trabalhando juntos, né, em perfeita sincronia. Com relação ao hardware, a gente tem o servidor web como um computador, uma máquina que armazena arquivos que compõem os sites. Por exemplo, documentos HTML, imagens, folhas de estilo e arquivos JavaScript. E depois faz a entrega para o dispositivo do usuário final, ou seja, para o cliente, daquilo que foi solicitado através do navegador. Ele fica conectado à internet e pode ser acessado através do seu nome de domínio, ou seja, o seu DNS, o seu endereço DNS. Como, por exemplo, mozilla.org ou www.algumacoisa.com.br ou www.algumacoisa.com.org e assim por diante. Com relação ao software, um servidor web ele inclui diversos componentes que controlam como os usuários acessam os arquivos hospedados, ou seja, aqueles que ficam armazenados para disponibilização. Ele é no mínimo um servidor HTTP. Um servidor HTTP é um software que compreende as URLs, ou seja, os endereços web, e o HTTP, que é o protocolo que o navegador utiliza para visualizar as imagens. Um dos mais famosos servidores web conhecidos é o Apache. Ele é um software livre utilizado para se hospedar páginas web e fazer com que elas sejam enviadas quando solicitado aos clientes e sejam exibidas, né, corretamente. Bom, gente, essa foi a aula do modelo cliente-servidor. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.